O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, parte 18ª. Se pelo que toca à inteligência, comparamos o homem e os animais, parece difícil estabelecer-se uma linha de demarcação entre aquele e este, porquanto alguns animais mostram, sob esse aspecto, notória superioridade sobre certos homens. Pode essa linha de demarcação ser estabelecida de modo preciso? A este respeito, é completo o desacordo entre os vossos filósofos. Querem uns que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce muito baixo, é verdade, algumas vezes, e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais, e menos bem dotado do que muitos deles. A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói, como o dos animais, é certo, mas a seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Poder-se-á dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí é um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto, mas não vês que muitos obram, denotando acentuada vontade? É que têm inteligência, porém rudimentar, limitada. Não se poderia negar que, além de possuírem um instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência embrionária, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam nem melhoram alguma coisa. Qualquer que seja a arte que executem seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora e o fazem, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Têm os animais alguma linguagem? Sim, se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicar entre si têm sinais, ruídos característicos. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Há, entretanto, animais que carecem de voz. Esses parece que nenhuma linguagem usam. Não. Compreendem-se por outros meios, para vos comunicardes reciprocamente. Vós outros, homens, só dispondes das palavras? Não. E os mudos? Faculta-lhes, sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de se exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre eles? O homem não goza exclusivamente do privilégio da linguagem. A dos animais, porém, é instintiva e circunscrita,
pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Efetivamente, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem. Do mesmo modo que a todos os animais carentes de voz e que, não obstante, trabalham em comum. Diante disso, que admiração pode causar que os espíritos entre si se comuniquem sem o auxílio da palavra articulada? Gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? Os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar com a do homem. Sendo muito inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem, e porque essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação representa mais analogia com a conformação humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? Há aí que sobrevive ao corpo. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma. Eu não concordo com essa, dando um pitaco aqui, eu não concordo com essa afirmação aqui, porque Deus, ele é eterno, ele existe desde a eternidade. Quando falamos de eterno, nós não estamos falando de 100 bilhões de anos, nem 1 trilhão de anos, nem 1 quatrilhão de anos, nem 1 quintilhão, nem 1 sextilhão, nem e daí por diante. Nós estamos falando de toda a eternidade, ele é eterno. Nós fomos criados numa determinada época. E não estamos assim, essa diferença de anos, de eras, de tempo, distantes dos animais, quanto estamos de Deus. Nós estamos muito mais distantes, assim, em termos de relação a tudo, de Deus, do que os animais de nós. Essa comparação, ela não procede, ela está equivocada, na minha opinião. Porque os animais, eles estão muito mais, evolutivamente falando, mais próximos de nós do que nós de Deus. Não tem nem o que falar, não tem nem o que argumentar sobre isso. Porque Deus é um ser eterno, desde a eternidade, ele já era um ser, né? Desde, se a gente fosse poder falar aí um tempo recuado, aí, quantos sextilhões e daí por diante de anos, ou muito mais do que isso, vai a eternidade. Então veja como é diferente. Os animais, não, nós não estamos tão distantes assim dos animais. Tanto que há pouco tempo agora nós fomos macacos, né? Estávamos encarnados, óbvio que todos nós fomos criados por Deus, mas em corpos de macacos. Depois passamos para os homens das cavernas,
depois para integrantes de tribos ali na África, isso eu estou falando há 1 milhão de anos atrás, um pouco menos aí, não, é menos, fomos homens das cavernas, depois aí centenas de milhares de anos aí já começamos a reencarnar como tribais, como homens de tribo, integrantes de tribo, índios e assim por diante, até chegarmos ao homem civilizado. E isso é uma fração mínima de tempo aí, pequenininha. Há pouco éramos macacos, há pouquíssimo tempo. Então, a nossa distância dos animais está muito mais, mas ela é muito mais pequena, muito mais do que a nossa, assim, em termos, falamos de tempo, do que de Deus, não tem nem comparação. É uma comparação para, assim, simplória, para mostrar como, para dar forma à ideia ali, me fugiu a palavra, para querer dizer, para mostrar o que ele estava querendo dizer, mas não é uma comparação muito assim coerente na minha forma de entender. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesma conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não, a vida inteligente lhe permanece em estado latente. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Não, isso não tem lógica. Não, pois que lhe falta o livre-arbítrio. O animal não tem entendimento. Como é que o animal vai escolher? Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem achar-se depois da morte num estado de erraticidade, como a do homem, por exemplo. A alma do animal fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase que imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Os animais eles não têm karma, eles não têm erros, né? Então eles passam para lá e logo eles já voltam aqui para continuar a evolução deles, reencarnam em outros animais. Assim, na mesma espécie, estou falando, um cachorrinho que faleceu, vai ficar o que lá uns 10 dias, 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, depois às vezes já procura uma cadela ali que está prenha ali e vai conectar aquele espírito num filhote lá e outros filhotinhos também vão ter espírito que vão renascer. Não é um espírito igual ao espírito humano, mas é um espírito em evolução ali, um ser em evolução. Existem livros, principalmente de Ernesto Bozano, o César Lombroso, Ernesto Bozano, acho que é Ernesto Bozano, que fala sobre as almas dos animais. Os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva? Sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são mais adiantados, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem, e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem e servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotados de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas. Pela força das coisas, razão porque não estão sujeitos à expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. Para eles, o homem é uma espécie de Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre animais inferiores ao homem. Segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as suas obras revelam. Tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Assim as coisas aparentemente mais díspares
tem pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Por um esforço da inteligência, poderá o homem entrevê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho e da ignorância, logrará o homem ver claro na obra de Deus. Até lá, suas muito restritas ideias lhe farão observar as coisas por um prisma acanhado e mesquinho. Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Ora, porém os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Considerando-se todos os pontos de contato que existem entre o homem e os animais, não seria lícito pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se esta última não existisse, só como o bruto poderia ele viver? Por outra, que o animal é um ser semelhante ao homem, tendo de menos a alma espírita. Dessa maneira de ver, resultaria serem bons e maus instintos do homem, efeito da predominância de uma ou outra dessas almas? Não, o homem não tem duas almas. O corpo, porém, tem seus instintos, resultantes da sensação peculiar aos órgãos. Dupla no homem só é a natureza. Há nele a natureza animal e a natureza espiritual. Participa pelo seu corpo da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma participa o homem da natureza dos espíritos. De modo que, além de suas próprias imperfeições, de que cumpre ao espírito despojar-se, tem ainda o homem que lutar contra a influência da matéria. Quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Não o vedes? O homem não tem duas almas. A alma é sempre única em cada ser. São distintas umas da outra, a alma do animal e a do homem, a tal ponto que a de um não pode animar o corpo criado para o outro, conquanto não tem a alma animal que por suas paixões o nivele aos animais. O homem tem o corpo que às vezes o rebaixa até eles. Por isso que o corpo é um ser dotado de vitalidade, de instintos, porém inteligentes, estes e restritos ao cuidado que a sua conservação requer. Encarnando no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas nele existentes dão às suas paixões duas origens diferentes. Umas provêm dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do espírito, de cuja encarnação é ele a imagem e que mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, aproxima-se do bruto. Isento dela, eleva-se à sua verdadeira destinação. De onde tira os animais o princípio inteligente que constitui a alma de natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Então emanam de um único princípio a inteligência do homem e a dos animais? Sem dúvida alguma, porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Dissestes que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento. Pergunta interessante. Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade.
Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim útil e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade que se estende por sobre todas as suas criaturas. Esse período de humanização principia-se na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso. Constitui antes uma exceção. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período de humanidade? Não, pois não é desse período que começa sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas, como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer, do estado em que se achava no período a que se poderia chamar ante-humano. Conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado, durante algumas gerações pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam as extremidades da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito levemente se efetuam, porque ainda não têm secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Ter-se-ão enganados espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte na ordem da criação? Não, mas a questão não fora desenvolvida. Ademais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que os distinguem de todos os outros, e de ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Metempsicose. O terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose. Duas coisas podem ter a mesma origem
e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe que se contém na semente de onde ela surge? Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período da humanização, já não guarda relação com o seu estado primitivo e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. De animal só há no homem o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito tal animal. Conseguintemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. Poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retrogradar, e o espírito não retrógrada. O rio não se monta sua nascente, o espírito não retrógrada. O espírito não retrograda. Embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui de suas diferentes existências. Nessa, como em muitas outras, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Seria verdadeira a metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, em que adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido de transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Ora, o fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais das duas espécies mostra que estas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. Se um mesmo espírito as pudesse animar alternativamente, haveria, como consequência, uma identidade de natureza, traduzindo-se pela possibilidade da reprodução material. A reencarnação, como os espíritos a ensinam, se funda, ao contrário, na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem, dentro da sua própria espécie, o que em nada lhe diminui a dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das faculdades que Deus lhe outorgou para que progrida. Seja como for, a ancianidade e a universalidade da doutrina da metempsicose, e bem assim a circunstância de a terem professado homens eminentes, provam que o princípio da reencarnação se radica na própria natureza. São, pois, argumentos muito mais ao seu favor do que contrários a eles. O ponto inicial do espírito é uma dessas questões que se prendem à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Dado não é ao homem ainda conhecê-las de modo absoluto, nada mais lhe sendo possível a tal respeito do que fazer suposições, criar sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem, e acerca do que não sabem também podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. É assim, por exemplo, que nem todos pensam da mesma forma quanto às relações existentes entre o homem e os animais. Segundo uns, o espírito não chega ao período humano senão depois de se haver elaborado, individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais, que formariam então os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme à dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente umas das outras,
mediante progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente o do peixe, do pássaro, do quadrúpede e do quadrúpede ao humano. Cada espécie constitui, física e moralmente, um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade do princípio inteligente que lhe seja necessário, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tenha de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, restitui ao reservatório de onde a tirou. Os dos mundos mais adiantados que o nosso constituem igualmente raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens, cujos auxiliares eles são, mas de modo nenhum procedem da terra, espiritualmente falando. Outro tanto não se dá com o homem. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo da cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui como propriedade sua alma ou espírito, centelha divina que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais e que é nele o ser principal, que preexiste e sobrevive ao corpo, conservando sua individualidade. Qual a origem do espírito? Onde o seu ponto inicial forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que fora inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, a progressividade de suas faculdades, seu estado feliz ou desgraçado, de acordo com seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais decorrentes deste princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil determos-nos. Da lei divina ou natural, caracteres da lei natural, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. É eterna a lei de Deus? Eterna e imutável, como o próprio Deus. Será possível que Deus, em certa época, haja prescrito aos homens o que noutra época lhes proibiu? Não, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar suas leis, por imperfeitas que são. As leis de Deus, essas são perfeitas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funde em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. As leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem a alguma outra coisa que não somente é o procedimento moral? Todas as da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. O sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Dado é ao homem aprofundar umas e outras. Mas uma única existência não lhe basta para isso. Efetivamente que são alguns anos para a aquisição de tudo ou de que preciso ser, a fim de considerar perfeito, embora apenas se tenha em conta a distância que vai do selvagem ao homem civilizado. Insuficiente seria, para tanto, a existência mais longa que se possa imaginar. Ainda com mais forte razão, o será quando curta, como é para o homem. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. As leis físicas, cujo pertence ao domínio da ciência. Estudo.
As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São as leis morais. São as mesmas para todos os mundos, as leis divinas? A razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que habitam tais mundos. Conhecimento da lei natural. A todos os homens facultou Deus os meios de conhecer sua lei. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, pois que em cada nova encarnação sua inteligência se acha mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se numa só existência tudo lhe devesse ficar ultimado, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem todos os dias no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles tenha dependido seu instruírem? Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada. Compreende de acordo com o grau de perfeição que tem atingido e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ele a esquece e despreza. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam com o fim de fazer progredir a humanidade. Os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar por meio de falsos princípios? Certamente hão dado causa a que os homens se transviassem, aqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição tomaram sobre si um encargo que lhes não fora cometido. Todavia, como eram afinal homens de gênio, mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades muitas vezes se encontram. Qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e principalmente pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Jesus. Para o homem, Jesus Cristo constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nolo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida corporal. Muitos hão apresentado como as leis divinas simples leis humanas estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais. Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição, os homens as tiveram. Já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las.
Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, prepararam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram, desde os tempos mais remotos, proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da bondade da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O espírito dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Porque a verdade não foi sempre posta ao alcance de todos. Importa que cada coisa venha ao seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores de que eles próprios consideravam a ciência sagrada e da qual faziam um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germens de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente condenáveis se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguram sem razão alguma e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezei, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. O bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na sabedoria da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que conforme a lei de Deus está. O mal, tudo que é contrário à lei de Deus. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com as leis de Deus. Fazer o mal é estar na contramão das leis de Deus. Temos meios, o homem, de distinguir por si mesmo o que é bem
do que é mal? Sim, claro, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do que é bem e do que é mal, e crer que pratica o bem quando na realidade está a praticar o mal. Jesus disse: vede o que quereis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso, não vos enganeis. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inapelável, inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punido. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento e por doenças. Se atendesse sempre à voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Por que está mal na natureza as coisas? Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação e mais sofrimentos. Se não existirem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, o homem não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Conheça, entenda bem, mas não pratique o mal. Ele tem que saber discernir entre o bem e o mal. E saber que a prática de do bem, só o levará a um bom caminho e a felicidade, que a prática do outro, o mal, só o levará à ruína e dores. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Essas diferentes posições são da natureza das coisas e conformes à lei do progresso. Isso não infirma a unidade da lei natural que se aplica a tudo. As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas, tal diversidade é conforme a lei de Deus, que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. São absolutos para todos os homens o bem e o mal? A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau da responsabilidade. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem e ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que, nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. A responsabilidade do homem é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado é, aos olhos de Deus, o homem instruído, que pratica uma simples justiça, do que o selvagem, que vive no interior de uma grande floresta, o ignorante que se entrega aos seus instintos. Parece às vezes que o mal é uma consequência
da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há então infração da lei de Deus? Embora necessário, o mal não deixa de ser sempre o mal. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se instrui e se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais, nesse caso, os culpados? O mal recai sobre quem lhe foi o causador. Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam tem menos culpa do que os que, assim procedendo, o ocasionaram. Porque cada um será punido não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por alguém, é tão culpado quanto aquele que o praticou? É como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando o mal feito, dele tira algum proveito, partido, é que ele o aprova. É que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Conforme a virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de oportunidades, de ocasião, é culpado quem o deseja. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal de forma alguma. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças e possibilidades, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade alguma de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem de alguma forma. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outras pessoas para que se tenha alguma ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça tal ocasião a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em dar algo para outra pessoa, algo material, mas em ser útil de alguma forma, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Sim, mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu, quando, em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Bem, às vezes a gente dá um conselho para uma pessoa, já é fazer o bem. Pessoa, eu vou fazer, você vê que aquilo é algo errado que a pessoa vai fazer, você fala, ô, meu amigo, não faça isso não. Fala, obviamente, com carinho, com segurança na voz, com inteligência, não falar assim, oh, não faz isso não sei o quê. Não, falar de forma para aconselhar a pessoa com carinho. Um conselho já é fazer o bem, não precisa de fazer o bem materialmente só. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento sim, irresistível nunca, porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes, às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que, ao mesmo tempo, receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra palavra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? O mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe.
Em melhor conta tem Deus o pobre que divide com outro o seu único pedaço de pão do que aquele milionário que apenas dá o que lhe está sobrando. Disse Jesus a propósito do óbolo da viúva. Divisão da lei natural. O que está querendo dizer é que o que vale é a nossa generosidade. Não é você pegar um saco de pão ali que ninguém de sua casa vai comer aquilo, já é um pão de 2, 3 dias ou mais, você pegar aquele saco de pão e sair ali, jogar, porque você está querendo se livrar daquilo, não é um ato generoso da sua parte, que como eu disse, às vezes um conselho para alguém vale muito mais até do que algo material. Divisão da lei natural. A lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus. Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhe mostre a aplicação que comporta, do contrário, deixarão de cumpri-lo como o fazem presentemente. Ademais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida e esse preceito compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam um grande número de portas abertas à interpretação. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Objetivo da adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de ensino? Sentimento inato, como o da existência de Deus. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Terá havido povos destituídos de todo sentimento de adoração? Não, que nunca houve povos de ateus. Todos compreendem que, acima de tudo, há um ente supremo. Isso é interessante. Eu falo, quando eu estou debatendo com ateus, eu falo muito isso. Nunca na história humana, nunca existiu uma sociedade materialista, ateia. Por quê? Porque esse sentimento do ser humano de querer buscar a Deus, ele é intrínseco ao ser humano. O ser humano, desde você pode ir agora, entrar numa máquina do tempo, voltar 10 mil anos atrás, lá no meio da floresta amazônica, você vai ver uma tribo lá com seus rituais buscando um ser maior. Porque quem ensinou isso a eles? Ninguém. Porque é um sentimento intrínseco ao ser humano, é uma sementinha, uma centelha que Deus colocou no coração de cada ser, quando Ele criou cada ser. Quando Ele criou cada um de nós, Ele colocou essa centelha que ela vai, através das eras e eras, querendo desabrochar, e nós vamos querendo buscar esse ser, muitas vezes de maneira simples, ignorante, infantil, como a adoração do sol, da lua, mas é uma busca do homem por esse ser maior, que ele está querendo encontrá-lo de alguma forma, essa metade do homem, que é Deus, que é o nosso Criador. Então, esse sentimento da busca de Deus é algo intrínseco ao ser humano. Os homens das cavernas já tinham esse sentimento de uma busca de algo superior, como eu disse, de sua forma inocente, às vezes, ignorante, primitiva, infantil, buscando Deus através dos fenômenos da natureza, mas isso sempre esteve no coração do homem, desde que o primeiro homem deu o seu primeiro suspiro na face deste planeta. Nunca houve uma sociedade ateia, materialista, nunca. Houve ali um indivíduo ou outro, mas não as coletividades, sempre elas buscaram aquele ser, aquele algo maior.
Poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração. A adoração está na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Precisa de manifestações exteriores à adoração? A adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações,